que, ao se conjugarem, estabelecem e definem uma determinada processualidade dos ensinamentos do nosso grande mestre, é desenvolver, é estabelecer então o quanto e o como e qual é o esforço que nós precisamos fazer. Olá pessoal, hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre um tema muito importante, muito interessante, uma pessoa extremamente interessante. Nós vamos falar hoje de um texto de ninguém mais e ninguém menos do que o grande professor Aziz Absaber. De senso comum, nós poderíamos dizer que se trata de um dos mais importantes e mais revolucionários geomorfólogos ou geógrafos, ou seja lá como alguém queira chamá-lo, que nós tivemos junto conosco durante muitos produtivos, profícuos e maravilhosos trabalhos de anos e tudo mais. Eu tive o prazer, a honra de ter sido seu aluno. Estou aqui para, de alguma maneira, conversar um pouco sobre um texto que foi publicado originalmente em 1977, que se chama Os Domínios da Natureza no Brasil, ou Os Domínios de Natureza no Brasil, Potencialidades Paisagísticas. Ele foi publicado em 1977 num acordo, numa combinação entre o IBGE e o SUPREM, lá no Rio de Janeiro. E, bom, depois se publicou, acho que em 2003, se não me engano. Esse mesmo texto fazia parte do primeiro capítulo, ou da grande introdução, de um pequeno livro, né, que foi publicado em 2003 com este mesmo título. Nós vamos conversar sobre essa introdução. Hoje, o acesso que nós temos a esse texto é em torno dessa introdução. Espero que, como a gente aqui não tem acesso a bibliotecas brasileiras assim com tanta facilidade, então espero que o texto que eu apresente aí para vocês na tela esteja em conformidade com o original. Se houver alguma dúvida, algum problema, gostaria imensamente que vocês me informassem, né? Então, como sempre fazemos, nós vamos aqui trabalhar com o próprio texto, vamos conversar um pouco com alguns parágrafos que foram propostos pelo grande Aziz Absaber. E vamos fazer isso a partir de um determinado parâmetro, ok? Então acho que é importante a gente parametrizar primeiro, né, qual é o olhar, qual é o ponto de partida, quais são as questões de ordem teórico-metodológicas que nos obrigam, que nos levam, de alguma maneira, a fazer os comentários que nós vamos fazer. E dentro dessa condição, eu queria primeiro repetir aqui coisas que já disse em outros vídeos sobre um texto do Hegel muito interessante, que é o Lições de História da Filosofia. E lá pelas tantas, neste livro, o Hegel vai comentar aqui sobre o Zenon, aquele filósofo grego que dizia que seria impossível ao Aquiles ultrapassar numa corrida uma tartaruga, porque no final das contas, antes de ele alcançar a tartaruga, ele teria que alcançar a metade do caminho entre ele e a tartaruga, e depois a metade da metade, antes disso, portanto, a metade da metade, antes disso a metade da metade da metade, e infinitas metades. E como o infinito não é possível de ser percorrido, então Zenon dizia que o movimento é uma ilusão e que não seria possível ultrapassar aí a tal da tartaruga. Com base nessa questão, neste paradoxo, digamos, né, proposto pelo Zenon, Hegel faz um comentário sobre o movimento e tentando identificar então o problema do movimento. E ao tentar identificar isso, ele diz que se alguém está saindo de um ponto A para um ponto B, e nós dizemos que está num ponto qualquer entre A e B, por exemplo, ele vai nos afirmar com todas as letras que este tipo de afirmação quer dizer que a coisa está parada, ela não está mais em movimento. É um texto, de algumas páginas, não vou reproduzir aqui, mas o resultado final desta reflexão toda do Hegel
é que ele vai nos ensinar então que quando um objeto parte de A em direção a B, ele está em algum ponto entre A e B deixando de estar, porque só assim a linguagem vai nos permitir então incorporar a ideia de movimento e não a ideia de que o objeto estaria parado. Estou dizendo tudo isso porque vou reproduzir aqui a primeira frase do grande Aziz Absaber, onde ele dizia assim: todos os que se iniciam no conhecimento da ciência da natureza, mais cedo ou mais tarde, por um caminho ou por outro, atingem a ideia de que a paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em todo o sentido da palavra, herança de processos fisiográficos e biológicos e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas comunidades. Acho que tem duas coisas aqui que a gente poderia levantar e estabelecer. De alguma forma, a ideia de paisagem como herança, ela nos traz então sempre a ideia de que, então é um dado, a paisagem é um dado, é alguma coisa que está disponível, que foi feita anteriormente a nós, que foi construída com antecedência a nós e que está ali disponível. Evidentemente que entre esta ideia de herança e a ideia de processo existe uma ambiguidade. Há aí questão extremamente importante que eu acho que, às vezes acho que não refletiu muito tempo sobre isso, mas que de alguma maneira a ideia de herança e a ideia de processo, elas chocam umas com as outras. Quando nós observamos as formas do mundo, isto é, quando o paisagístico, nós olhamos o mundo do ponto de vista do seu paisagístico, temos à nossa frente coisas que aparentemente estão paradas, coisas que estão evidentemente em movimento, mas sabemos desde Galileu que, no entanto, tudo se move. E a ideia é que algumas coisas se movem mais lentamente, outras menos, mas, na verdade, tudo se move. A ideia de herança é uma ideia complicada, é uma ideia difícil de se absorver. Mas, sem dúvida nenhuma, Aziz é genial ao nos colocar, então, que nós estamos, ao identificar a herança como processos fisiográficos e biológicos e tal, etc. Mais à frente vamos comentar de novo um pouco mais sobre isso, não é? Uma segunda frase extremamente interessante, né, um pouquinho mais para frente desse texto, ele vai dizer assim: mais do que simples espaços territoriais, evidentemente também a ideia de espaços territoriais é alguma coisa bastante difusa, cuja conceituação foge, né, a qualquer possibilidade. Difícil saber do que se trata quando se fala uma coisa assim. Os povos herdaram paisagens e ecologias, pelas quais certamente são responsáveis ou deveriam ser responsáveis. Então, de alguma maneira, a grande questão é saber, neste momento, se a paisagem, se os povos, os seus trabalhos, as suas intervenções, eles fazem, ou a resultante de tudo isso faz ou não faz parte da paisagem. Porque se a paisagem, como diz o texto anterior, né, o parágrafo anterior, ela é uma herança de processos fisiográficos e biológicos, a grande pergunta é se dentro desses processos fisiográficos e biológicos o trabalho humano está sendo levado em consideração. Em alguns parágrafos a gente imagina que não, em outros parágrafos a gente imagina que sim. E é nesse sentido, então, que o Aziz vai aqui vai nos brindar, digamos, com uma série de dilemas, né, do ponto de vista teórico-metodológico, que são fundamentais e que estabelecem também o que ele vai chamar, como a gente vai ver, o que ele vai chamar de divisão regional. Muito bem. De um modo geral, o homem pré-histórico brasileiro pouca coisa parece ter feito como elemento perturbador da estrutura primária das paisagens e ecologias inter- e subtropicais brasileiras. Aqui vem uma mediação que me parece dar um pouco mais de sentido para isso, né? De alguma forma, logo depois, Aziz vai fazer alguma comparação com o processo africano, mas não vem ao caso para nós. De alguma maneira, ele vai já falar, então, das paisagens
no formato, na sua estrutura primária. Isso significa que, de alguma maneira, a presença humana ela perturba, não é? Essa estrutura primária. Perturbar tem muitos sentidos, dentre eles, o mais simples que a gente poderia dizer é transformar, mudar, tirar daquele equilíbrio originário e colocar num outro plano, num outro nível de relações. De alguma maneira, isso coloca, então, a ideia dessas paisagens que estão colocadas como herança e que são resultados, não é, de processos fisiográficos e biológicos como uma determinada estrutura primária, onde os indígenas, no caso, mexeram muito pouco nisso, interferiram muito pouco nessa questão. No presente trabalho, então, nesse que Aziz está nos colocando aqui, ele vai entender por domínio morfoclimático, alguma coisa que vem, obviamente, das discussões da grande tradição de Tricart e fitogeográfico, um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial de centenas e milhares e milhões de quilômetros quadrados de área, onde haja um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solo, formas de vegetação e condições climático-hidrológicas. Então é interessante, nós vamos ver daqui a pouquinho um mapa que ele nos presenteia nesse texto, e nesse mapa nós vamos ver o Brasil dividido em grandes regiões, em grandes domínios morfoclimáticos e fitogeográficos, que são, na verdade, uma divisão regional do Brasil, tentando identificar nas interfaces aí justamente essas áreas onde um determinado tipo de domínio não ele termina, e nessa faixa ele não é mais aquilo que é o dominante e nem é exatamente aquele que vai se avizinhar. Então temos aí várias mesclas, várias questões que envolvem problemas, segundo Aziz, de ordem geomorfológica, geológica, fitogeográfica, biogeográfica, seja lá quais forem, e que vão então criar esta relação, né, que ele nos leva aqui entre feições do relevo, tipo de solo, forma de vegetação e condição climático-hidrológica, esta combinação de coisas que, bom, aí seria um conjunto de classificações quase que infinito. O que é importante é que esses são os elementos que vão permitir, então, a Aziz mostrar este mapa que vocês estão vendo aí. São esses os tais dos domínios morfoclimáticos brasileiros, onde a gente encontra, então, a Amazônia, o Cerrado, não é? A Araucária, os mares de morros aqui nessa região já mais próxima do Oceano Atlântico, a Caatinga, né? Essas depressões intermontanas e interplanáuticas semiáridas, as pradarias e as faixas de transição não diferenciadas. Muito bem, então tudo isso são áreas, são identidades que a gente pode observar neste pequeno mapa, bastante simples, né? Traçado com linhas muito simples, mas que de alguma maneira divide o Brasil. Quer dizer, nós poderíamos dizer que viver em cada uma dessas áreas é viver sob condições morfoclimáticas bastante diferenciadas, que têm uma relação, então, em comum, um determinado tipo de combinação de fatores que estabelece, então, algo de bastante identificador, digamos assim, não é? Quer dizer, isso que permitiria, então, a partir dos critérios estabelecidos por Aziz, redefinir ou definir o Brasil a partir de determinada divisão regional. Mas já mais para o final, porque no final das contas o texto de Aziz vai nos contando, vai tentando explicitar cada uma dessas áreas com suas devidas particularidades e tudo mais. O que ele nos diz é que certamente esse mosaico de domínios paisagísticos e ecológicos
somado às feições das faixas de contato e de transição que constitui nosso universo paisagístico, em termos de potencialidade global. Isso é interessante. No final, em alguns momentos do próprio texto, essa questão, né, quer dizer, da ideia de uma paisagem como algo que, prescinde da existência humana, ou que a presença humana é perturbadora, digamos, não é? Quer dizer, esse sentido do paisagístico como algo da externalidade da existência humana é realmente algo que, do ponto de vista da geografia, nós poderíamos dizer, está faltando alguma coisa aqui. Afinal de contas, no próprio texto, o Aziz ele vai nos indicar essa violência, não é? Com que determinados momentos da história brasileira, certos domínios morfoclimáticos, certas paisagens foram sendo destruídas, né, completamente, de um lado, pela presença desses grandes projetos agropastoris que vão avançando sobre o sul da Amazônia, sobre o Cerrado, não é? Ou então outros projetos envolvendo aí a destruição da Mata Atlântica e coisas desse gênero. O que fica para a gente se perguntar, e aí não é um problema exclusivo de Aziz, mas é um problema que preocupa do ponto de vista de toda ou de grande parte, digamos, da literatura geográfica, é justamente esse o sentido do paisagístico, o sentido de um domínio morfoclimático, onde o morfoclimático, isto é, a forma, né, e o clima e a sociedade, aparentemente são coisas diferentes que funcionam de forma diferente. Então, para a gente terminar o texto de Aziz, vou citar aqui, em que ele diz assim: o certo é que com tudo isso restaram somente reservas de paisagens naturais naqueles espaços topográficos e climaticamente mais incômodos e difíceis de serem atingidos. Então, nesse sentido, ele praticamente nos coloca que uma parte considerável dos elementos que dão fundamento à sua própria divisão em domínios morfoclimáticos do território brasileiro, os elementos fundamentais, isto é, este paisagístico, esta combinação da floresta ou da vegetação, do clima, da hidrografia e tudo mais, esta combinação já não existe. Esses domínios foram destruídos e o que foi preservado é justamente aquilo onde a sociedade, aquelas áreas onde a sociedade brasileira teve muita dificuldade de chegar. Então aí fica a verdadeira pergunta e a complicação que envolve essa discussão que chamamos genericamente de geografia física, que é justamente nos perguntarmos em que medida essas categorias como paisagem ou então os domínios morfoclimáticos, na condição em que elas estão colocadas, elas dão conta da própria dinâmica, da processualidade que envolve a transformação constante do paisagístico. Vamos aqui considerar o paisagístico como uma dimensão de aparência das essencialidades, isto é, dos fundamentos, daquilo que estabelece a base geológica, geomorfológica, hidrográfica, etc, e tal, e evidentemente da estrutura produtiva e da sociedade capitalista tal qual a gente a conhece e a define. Nós não podemos dizer que simplesmente a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, simplesmente essas cidades e o estado de São Paulo, o estado do Rio, o sul de Minas e mais parte da Bahia e tal, pertence a um determinado domínio chamado genericamente de mar de morros, com isso, com aquilo outro, porque na verdade, apesar de ser o mar de morros, e isso ter uma importância fundamental na identidade de toda essa área, nós precisamos ampliar a nossa discussão e de identificar o sentido geográfico de tudo isso, porque na verdade, é difícil levar em consideração que uma área como essa não tem as suas paisagens
não estão definidas pelo próprio avanço da forma pela qual a sociedade brasileira se constituiu e dominou tudo isso. Da mesma maneira que os problemas com o Cerrado, os problemas com a Amazônia, as recentes problemas com o fogo que dominou uma parte e continua dominando partes consideráveis do Pantanal e da própria floresta amazônica, a presença, né, da produção do gado no sul e nessas pradarias todas, nos pampas e tal. Então tudo isso acho que tem aí uma riqueza extremamente importante, onde a classificação proposta por Aziz está diretamente relacionada a um conjunto de elementos que, ao se conjugarem, estabelecem e definem uma determinada processualidade. A ideia de processo é uma ideia que está colocada explicitamente nesse texto. O que nós precisamos, de alguma maneira, a partir dos ensinamentos do nosso grande mestre, é desenvolver, é estabelecer, então, o quanto e o como e qual é o esforço que nós precisamos fazer para que esses domínios geológicos, geomorfológicos, etc. e tal, né, esses domínios morfoclimáticos, eles definem, eles estabelecem limites e relações que estão diretamente associados à maneira como vivemos, a maneira como, ao destruir tudo isso, construímos algo. E esse construir algo redefine completamente o paisagístico, redefine o seu sentido, o seu objetivo e tudo mais. Esta é uma reflexão fundamental a se fazer, tendo como ponto de partida um texto bom, de extrema importância e que pode ser considerado como um clássico, né, da leitura das divisões regionais possíveis, né, de se fazer no território brasileiro. Queridos, muito obrigado. Então, vamos continuar a nossa conversa. Espero que participem, conversem, discutam, perguntem e tudo mais. Essa semana ainda, no dia 18, nós vamos ter aí uma live falando sobre educação também. Eu vou aí passar depois o cartaz, o endereço e etc, onde vamos ter uma conversa extremamente interessante outra vez sobre esta dor de cabeça, né, que é o ensino da geografia, o ensino de uma maneira geral, o papel da escola e as questões políticas que estão e que fundamentam a presença da escola. Um abraço para vocês, um abraço a todos, a todas, e que espero que estejam bem. Até uma próxima.